Se você está nos Estados Unidos com visto de turista ou estudante e vai aplicar para algum processo de visto baseado em emprego, como o EB1, o EB2 ou EB3, e vai solicitar o ajuste de status, então fica comigo nesse vídeo que você vai saber algumas vantagens e pontos a considerar sobre esse tipo de processo. Como vocês devem saber, o ajuste de status é aquele processo que permite que você faça o ajuste de seu status de não imigrante para o ajuste de imigrante. Então clica no card que eu vou deixar aqui em cima para você conhecer um pouco mais sobre o ajuste de status. Mas não agora, primeiro termina esse vídeo e depois confere o próximo que eu deixei aqui no card. A primeira vantagem quando você faz o ajuste de status é a conveniência, já que você não precisa e nem deve sair dos Estados Unidos para poder solicitar o seu visto de imigrante, sem que se interfira no que você já está fazendo. Ou seja, se você já estiver estudando ou trabalhando, dependendo do status que você tenha, você vai precisar largar esses projetos para poder solicitar o seu visto de imigrante. A segunda vantagem é que quando você solicita o ajuste de status, você pode solicitar também a autorização de trabalho, ou seja, você vai ter o direito de solicitar ou a permissão para trabalhar. Isso é um direito que todo aplicante de ajuste de status tem, porém isso não é uma autorização definitiva, é somente uma autorização temporária durante o período que está ocorrendo o seu processo. Com essa autorização de trabalho, você pode trabalhar na sua área ou em alguma área correlata, e isso vai facilitar a sua integração na sociedade, vai te ajudar a não gastar a sua poupança do Brasil e vai permitir que você desenvolva melhor suas habilidades profissionais. Terceira vantagem é que você pode pedir a autorização de viagem, ou seja, você vai poder viajar de volta para o Brasil e ficar fora durante um período de tempo e depois voltar sem que isso afete o seu processo de ajuste de status. O que já é uma grande vantagem, principalmente para aquelas pessoas que estão há muito tempo já nos Estados Unidos e querem voltar para visitar os familiares no Brasil ou em algum outro país. A quarta vantagem é a imersão na cultura americana. Afinal, já que você vai conseguir a autorização de trabalho para continuar exercendo sua profissão, vai poder ficar mais tempo no país e de uma forma mais tranquila. Já que você vai estar nos Estados Unidos e não vai estar fazendo seu processo migratório de outro país, você estará imerso na cultura americana. Você terá contato com os residentes locais, com pessoas de mais diversos países do mundo. Você vai poder viajar pelo país e conhecer muito a cultura americana, algo que você não conseguiria fazer se tivesse outro país, exceto pela ótica de outras pessoas por meio de vídeos na internet. E já que você estará nos Estados Unidos trabalhando, imergindo na cultura, outra vantagem é que você terá acesso a melhores oportunidades educacionais e profissionais. Você poderá fazer curso de inglês ou estudar com algum outro tipo de curso, desde que você tenha previsto isso também no seu projeto para não afetar o seu processo migratório. E além de estudo, com a autorização de trabalho, você vai conseguir trabalhar na sua área ou numa área correlata. Isso vai permitir que você entre mais cedo na sua profissão e até consiga colocar o projeto que você prometeu para a imigração ao conseguir o visto mais rápido. Você vai conseguir também fundos. Afinal, se você trabalha nos Estados Unidos, você vai receber em dólar. E dólar é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Mesmo que você ainda gaste em dólar, você precisa levar em consideração quem está morando nos Estados Unidos, aí está ganhando em dólar, mas está com o poder de compra do dólar, o que é muito maior de outras moedas. A gente sabe que para você adquirir certos bens materiais, o tempo de trabalho de um americano é muito menor que de um brasileiro, por exemplo. E o dinheiro, em relação ao valor que ele gasta para um bem que ele teria que trabalhar para conseguir aquele bem, seria um tempo muito menor que outras nacionalidades, como o próprio Brasil. Outra vantagem é que o ajuste permite que aqueles familiares que aplicaram para o ajuste baseado em família estejam mais próximos da família e não precisem voltar ao Brasil. Isso é muito útil, principalmente para aqueles filhos de cidadão americano ou pais de cidadão americano. Agora, você também precisa considerar alguns pontos quando você vai fazer o ajuste de status. O primeiro deles é que o tempo de processamento pode ser um pouco maior que o consular. Atualmente, em 2024, o ajuste de status está mais rápido que o consular, mas isso não ocorria até uns 2 anos atrás. Então, isso é uma coisa que varia sempre. Então, às vezes, o tempo de ajuste pode levar muito mais tempo que o consular, e aí você pode ficar mais tempo longe da família ou ficar com aquela insegurança de se você vai ter ou não o seu processo aprovado. Outro ponto muito importante que você deve considerar são os custos. O processo via ajuste de status ele é muito mais caro e tem ficado muito mais caro ao longo dos últimos anos, principalmente se a sua família for muito grande. Então é um processo mais custoso que o consular, então você precisa levar em consideração porque isso vai afetar as suas finanças. Um outro ponto é a complexidade desse processo.
Para a maioria das pessoas que foram legalmente para os Estados Unidos e que estão mantendo algum outro status de não imigrante, como turismo ou estudante, e não deixaram esse status vencer, provavelmente o ajuste de status da pessoa vai ocorrer sem maiores problemas. Porém, existem pessoas que possuem alguma particularidade do caso, ou então que deixaram o status vencer e já passou 6 meses e isso aconteceu. E aí, esses casos que podem ocorrer algum tipo de remoção do país vão necessitar de uma assistência jurídica, o que vai levar mais custos. E os honorários advocatícios para cuidar desses detalhes imigratórios costumam ser bem elevados. Outro ponto a se levar em consideração é a incerteza do processo, porque pode existir alguma coisa que leve à não aprovação do processo, e esse período de incerteza pode afetar a saúde emocional da pessoa, principalmente daquelas que estão em outro país, já estão mais afastadas da família, estão mais fragilizadas. Então, essa incerteza é um dos pontos que mais afeta quem está aplicando o processo para ajuste de status, independente da categoria. Outro ponto que exige muita atenção é a restrição de viagem. A pessoa que não tem autorização de viagem e deixa o país, pode ser que não consiga regressar. Isso faz com que muitas pessoas acabem nem viajando quando a autorização de viagem chega. Isso é um ponto muito delicado. Existem severas restrições de viagens para os Estados Unidos, principalmente quem está em processo imigratório. Se você não recebeu a sua autorização de viagem, você deveria considerar não deixar o país, porque isso pode levar à perda do seu processo por desistência. Obviamente que os Estados Unidos possuem mecanismos para que aquelas pessoas que realmente necessitam por algum motivo justo, um motivo de doença familiar ou morte da família, consigam deixar o país e regressar posteriormente. Mas nesses casos, eu recomendo muito que você busque uma assistência jurídica para que você não prejudique o seu processo migratório, mesmo nesses casos mais delicados. Além da limitação para viagem, também existem limitações para trabalho. A gente sabe que muitas pessoas trabalham de maneira ilegal, que é essa autorização de trabalho nos Estados Unidos. Isso é muito comum da gente escutar, só que isso está errado e trabalhar dessa maneira pode afetar sim o seu processo imigratório. Então, durante o período de ajuste de status, enquanto a sua autorização de trabalho não chega, se você optar por trabalhar, você pode ficar na área imigratória, porque não é que porque todo mundo faz, que os Estados Unidos vai considerar isso certo e que ele vai levar isso em consideração para te aprovar posteriormente. Pelo contrário, os casos que nós vemos há um monte na internet, tantas pessoas relatando em vídeos, em entrevistas, é que até um trabalho durante o período que a pessoa não tinha autorização afeta a emissão do Green Card e já levou a cancelamento de alguns Green Cards, como casos que a gente já encontra na internet aos montes hoje em dia. Outro ponto a considerar é o backlog, que está cada vez maior. Então, para você solicitar o ajuste de status, hoje não é uma coisa mais tão simples. Afinal, você precisa estar coberto pela data do Visa Bulletin. E se isso não for a sua realidade, pode ser que você fique o período sem status. Então, é importante você fazer o planejamento direito para você ter algum visto que te mantenha legal no país e um visto não imigrante, até você conseguir dar entrada na solicitação de ajuste de status. Você precisa levar em consideração que após a pandemia muita coisa mudou e o serviço de imigração parece estar um pouco mais rígido em relação às análises dos processos e principalmente aquela questão do status legal da pessoa. Por exemplo, muitas pessoas que tinham visto F1, que é o de estudante, abandonavam a escola antes quando solicitavam ajuste de status. Hoje em dia, muitos advogados recomendam a pessoa não abandonar o status de estudante até o processo dela de ajuste de status ser finalizado. Porém, isso vai depender de cada caso, de cada pessoa, e para você ter uma análise mais precisa, quando você deve abandonar ou não o seu status anterior, é melhor você se consultar com o advogado e conversar sobre o seu caso, e não ficar se baseando apenas em informações que você obtém na internet ou de forma independente, porque às vezes você pode ter uma interpretação errada dessa informação e isso colocar em xeque todo o seu processo migratório. Principalmente se acontecer algo que ninguém quer que aconteça, que é você ter o seu pedido de ajuste negado, que é algo que pode acontecer e é o último ponto aqui que eu quero que você leve em consideração quando for solicitar o ajuste de status. Você tem que saber que não é uma obrigação dos Estados Unidos te dar o ajuste, não é um direito seu garantido só solicitar e ganhar o Green Card. Então, a negativa pode acontecer, ela tem que ser levada em consideração e você deve analisar os riscos envolvidos para quando você vai solicitar e se você possui todos os requisitos legais para poder solicitar o ajuste de status. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição que explica melhor esse processo e onde você pode fazer a solicitação por meio do formulário I-485 e os demais requisitos que o próprio site da imigração informa que você deve seguir.
E se você quer entender mais sobre esse e outros assuntos relacionados ao processo para obtenção da residência permanente nos Estados Unidos e imigrar de maneira legal para um país que irá proporcionar inúmeras oportunidades para o sucesso e a felicidade, clica no link que eu deixei na descrição para você acessar um curso que vai te ensinar o passo a passo dessa jornada, com uma linguagem descomplicada e diversos materiais, como modelos e exemplos de processos que já foram aprovados. E se você quiser entender mais porque eu considero o EB1A o melhor visto para emigrar para os Estados Unidos, é só clicar no vídeo que está à esquerda da tela. À direita, você encontra uma playlist completa com conteúdos que explicam a imigração de forma simples e direta. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!